Bem, é possível uma leitura pragmática? Ou assim, digamos, uma leitura imparcial de Marx? Digamos assim, como a gente faz com Aristóteles, Platão, Kant? Outra pergunta. A leitura que se faz, normalmente aí, de Kant, Hegel, por exemplo, na filosofia do direito, quem é da filosofia do direito sabe, é imparcial ou é uma leitura enviesada? A própria leitura de Kant, de Hegel, de Aristóteles, até hoje. Eu não, sabe, eu vejo na internet nos comentários, eu acho muito interessante. As pessoas falam assim, eu lancei um vídeo há pouco tempo, ontem, anteontem, fiz outro lá, tal, um vídeo curto que está aqui e está no TikTok. E é o seguinte, uma crítica, capitalismo versus capitalismo. Eu falo basicamente, eu não falo explicitamente, é uma coisa meio montada para poder que, inclusive, deem atenção às coisas audiovisuais que são bem interessantes e é tudo feito em casa, sou eu que edito mesmo os vídeos. Além do trabalho com a confeitaria que temos com minha esposa, enfim, para quem não me conhece, me chamo Carlos, tal, e me autodenomino como filosofage influencer. E esse óculos é uma marca do personagem e tal. Quem não tem colírio usa óculos escuro, né? Como dizia Raul. E eu acabei adotando, sei lá, gostei do estilo e tal. Mas voltando à questão da filosofia, eu vejo muito nos comentários, um comentário eu achei muito interessante. Eu lançava a questão do pós-capitalismo, no caso, né? Capitalismo tardio. É um fenômeno que é o seguinte, aqui eu não posso falar detalhadamente sobre tudo. Eu não vou fazer, primeiro, que eu não vou fazer uma transmissão muito longa, eu não quero fazer uma transmissão. Depois eu vou ver o resultado, estou aqui experimentando, enfim. Assim, mas eu não tenho como detalhar muito, sabe, assim, muito profundamente, porque eu teria que partir de Platão, de Sócrates, o que da filosofia e tal. Inclusive no canal eu tenho um vídeo sobre isso. Agora, a questão é que eu estava me apresentando. Voltando, me chamo Carlos, mas me autodenomino sempre nos vídeos, o personagem se autodenomina como filosofage fluencer. E não me pergunte por quê, não digite aqui, não tem ninguém no chat ainda. Apareceu enfim, não sei. Bem, quem tiver ao vivo, digita, quem não tiver, digita depois. Continuando, reconectando, essas coisas eu estou experimentando, essas ferramentas. Mas, bem, no TikTok eu utilizo, eu não respondo todos os comentários, porque realmente eu tenho uma base maior e tal. Que inclusive foi na campanha, né? E aí o comentário é o seguinte, um clipe que falava sobre capitalismo versus capitalismo e que até hoje não se apresentou, o capitalismo mostra os seus problemas, mas não apresenta a solução para os seus problemas. Isso é uma coisa muito reduzida, muito simplificada. Eu sei, as pessoas subestimam, sabe, o raciocínio e não param para pensar que assim, tenho que reduzir o conceito de uma maneira que vai acabar se distorcendo. Eu vou ter que reduzi-la. Eu vou ter que... Veja, eu até teve um cara que comentou num vídeo meu sobre Raul Seixas, inclusive o canal se chama Filosofia de Tudo, porque é um paradoxo. Porque o que é tudo, né? E ao mesmo tempo que é um paradoxo, é uma ironia. O microfone tá... Ao mesmo tempo que é um paradoxo, é uma ironia. É uma ironia porque, filosofia de tudo, tu quer tudo, cara. Você vai falar de tudo, vai falar de
eu falo de um monte de coisa, realmente, eu falo de várias coisas. Cada vídeo meu, apesar do título, eu vou inserindo coisas e temas que acaba virando meio que um papo. Eu gosto muito de usar efeito especial e gosto muito de audiovisual. E eu estou percebendo na internet também meio que uma debandada dessa coisa de audiovisual, porque por causa do excesso de oferta de audiovisual. Esse é um problema que vamos deixar para depois. É sobre capitalismo também. É sobre um problema que vem no pós-capitalismo, que é o seguinte: você não tem mais o que produzir porque você tem um excesso de oferta. E você tem tantas imagens, você segue em tantas direções. Você, por exemplo, chega no TikTok e vê um vídeo. E o vídeo geralmente vai de acordo com o seu perfil. Geralmente o TikTok tem mais gente de esquerda. Pelo menos por enquanto. Isso varia bastante tal. De rede social para rede social. Tem época que o povo começa a mudar para um lado, mudar para o outro, enfim. Mas onde é que eu estava mesmo? Você abre o TikTok, é diferente do YouTube, você abre o TikTok já num vídeo. E quando você passa, aí você vai vídeo, aí de repente você está numa live. E quando você começa a passar, você está passando lives. Aonde é que essa tecnologia leva? Então, assim, são construídos pelo capitalismo que diluem, referência aqui a Zygmunt Bauman, né? A modernidade líquida. Ele trata desse assunto que dilui tudo que é valor, tudo que a gente considera simbólico, valioso e tudo mais, acaba sendo diluído pelo excesso de imagem, excesso de informação, excesso de competição. O excesso de competição é um problema. E aí vem alguém dizer, por exemplo, no TikTok é muito comum, porque assim, é uma rede social que... Agora eu estou ao vivo, reconectando, voltando ao vivo. Bem, agora eu estou ao vivo. O YouTube, o algoritmo podia ajudar, né, algoritmo, senhor algoritmo. Bem, o TikTok, ele é muito louco, cara. Você entra e ele já manda informação em vídeo. Você não tem, por exemplo, como no TikTok, no YouTube, ele lembra uma locadora de videocassete, lembra das locadoras? Se não é desse tempo. Bem, aqui tem um público mais velho, no TikTok tem um público mais jovem. Então, provavelmente vocês saibam que videocassete. No tempo do videocassete, você tinha as opções lá, os filmes que você escolher e tal. Então, o YouTube, ele tem um pouco disso. Você tem as capas dos vídeos e você vai, seleciona o que você quer ver. Alguns estão sendo transmitidos ao vivo, outros não. Mas você entra no vídeo, você está... já dá de cara, um vídeo na sua cara. Então, é outro formato, é outra dinâmica. Eu não tenho velocidade para essa dinâmica e eu uso com parcimônia. Eu experimento alguns recursos, outros não. Mas, enfim, voltando à pergunta de se é possível uma leitura imparcial de Marx. Vamos lá. É possível uma leitura imparcial de qualquer coisa? Porque, veja bem, no momento em que você está fazendo uma leitura, vamos falar em Marx, né? Você não está fazendo uma leitura da pessoa de Marx, ou tá? Ou da obra de Marx. As pessoas na internet costumam reduzir, por exemplo, a coisa a isso. Capitalismo, né? Você tem, sei lá, Adam Smith, John Stuart Mill, né? Com o utilitarismo. Você tem outras figuras, falhando a memória agora, Ludwig von Mises, liberalismo e tudo mais, só que as pessoas não leem as obras dos liberais. E são curtas, muitas obras pequenas. Por exemplo, você tem a maior obra de Adam Smith, né, que Marx sabia, conhecia e sabia como funcionava e concordava sobretudo no que se tratava da divisão do trabalho. A Riqueza das Nações, volume 1 e volume 2. Eu não conheço um desses patriotas que comentam, e no TikTok é cheio de comentário desse tipo assim, a
a solução é o socialismo, né? Então, ou é o... Eu falei alguma coisa? A gente nem chegou lá. Você mal entendeu o capitalismo primeiro? Ou seja, o básico, o que formou o capitalismo, o que formou o sistema que se chama o mercado e o liberalismo, para se fazer, para você entender que Marx trabalhou, ele, por exemplo, ele tem uma obra panfletária, que é o Manifesto Comunista, e todo mundo reduz a isso. Então diz assim, não, ele quer, no caso, todo marxista se baseia no princípio de que tem que haver uma revolução necessariamente que seja estatizante. Uma visão completamente equivocada. Porque o socialismo de Estado que ocorreu na União Soviética era um socialismo de Estado. E ele tinha a forma do capital. Ou seja, assim, é um capitalismo de um partido só que trabalha com algumas categorias, uma leitura do marxismo, ele faz uma leitura do marxismo, só que a leitura dele, ou seja, você tem a leitura de Lenin do marxismo, você tem a leitura de Stalin do marxismo, e de Marx, e da obra de Marx, e assim, cara, se para ler 2 volumes de Adam Smith que explica a divisão do trabalho, você tentar entender, por exemplo, Marx fala muito em revolução. Na época, tudo era revolução. A Revolução de 1848, na França, se não me engano, na França, a própria Revolução Francesa, que era uma revolução burguesa, mas tinha uma direita e uma esquerda, foi daí que, antes de Marx, 1791, antes de Marx, já havia isso aqui. Antes de Marx, por exemplo, a expressão comunismo já partia de Platão. Utopia também partia de Platão, que é uma ideologia, ou seja, é uma projeção que leva você a uma união, que é diferente de distopia, que é você projetar o negativo, ou seja, o futuro será desastroso, ou o presente está caminhando para o desastre, estamos à beira do caos. Isso é distopia. Distopia vem de divisão, a palavra diabo vem de diabolos, que é divisão. Então, enfim, eu tenho que reduzir tudo para poder caber em vídeo. Eu também não quero fazer muito longo, não, já está 15 minutos aí. Pois bem, então ponto, até certo ponto. Você pode chegar, por exemplo, fazer uma leitura do Capital. O Capital não é qualquer obra, o Capital é uma teoria social. Só que aí a gente vai ter um problema com teoria. A palavra teoria, o termo teoria. O termo teoria remonta dos gregos, que é contemplação do theos, do divino. Ganhou um método. Esse método foi sendo aperfeiçoado durante todo o Renascimento. E depois teve o Iluminismo, onde a razão, o giro antropocêntrico. Aí você tem Kant. Eu inclusive falei que Kant é do centrão. Kant é a cara do centrão. Kant é o... Por exemplo, enquanto uma leitura de Hegel muito determinista pode levar a uma extrema-direita, e assim, não se engane com esquerda hegeliana, porque esquerda hegeliana é direita, porque a fenomenologia do espírito hegeliana tem a forma da estrutura da direita, enfim. Então, assim, Kant dá no neoliberalismo, né, dá no atual neoliberalismo. Kant não trata ele só trata dos fenômenos observáveis. E não é observável, é númenon, aquilo não tem como ser aferido, logo ao porvir. Já Hegel não. Hegel diz que a história é a manifestação do espírito, essa coisa que se chama espírito, não é espiritual,
e pode ser lido como Deus. Inclusive, havia o hegelianismo cristão. Na Dinamarca, por exemplo, tem Kierkegaard, um grande filósofo, um grande pensador, que bateu de frente com Hegel. Hegel era um cara, o velho, aquele velho sábio, e não sei o que, tudo mais, impenetrável, muito parecido com o fariseu, por exemplo, bíblico. E Hegel metia o pau porque dizia, cara, seu sistema quer dar conta de tudo, a história explica tudo, então logo eu sou capaz de prever o futuro, prever tudo. Não dá, tem quebras. A história não é linear, a história não é lógica, a gente usa a lógica como ferramenta, mas a história ela não é lógica, ela é ininterrupta, ela tem respondidas, mas há uma pretensão humana em dizer assim, não, eu sei da resposta. E é por isso que eu ironizo com filosofia de tudo, não tem resposta, porque as coisas não têm uma resposta pronta. Então, assim, dá para dizer que você pode fazer uma leitura do Capital, por exemplo. Capital, cara, quando você chega no Capital, é porque você já leu os clássicos, o básico, já leu a República, já leu Aristóteles. Você não pode, você chega de cara assim no Capital, tu não vai entender nada, nada. Então, assim, isso, né, você imaginar uma revolução assim, que parte das bases da classe e vai falar de dialética. E, assim, dialética diferente do conceito platônico, que seria mais fácil de ser absorvido, um conceito muito mais complicado de dialética, que já é o conceito hegeliano de dialética, o ser em si, o ser... Que é assim, Hegel, o povo resume dessa forma, bota tese, antítese e síntese. São 3 momentos. Você tem um momento da tese, você tem um momento da negação da tese, e você tem um momento da negação da tese. Se você não entendeu isso, imagine a base, você pegar o Capital e tentar explicar. Então, é complicado, cara. Assim, aí vem alguém dizer assim, não, toda revolução tem que ser armada. Eu digo, não. A industrial ocorreu com... A Revolução Industrial, ela ocorreu por conta da mudança de paradigma social. Então, houve pontos onde havia guerras, lutas e revoluções armadas. Mas ela em si, ela foi uma revolução porque ela foi uma revolução tecnológica. Ela foi uma revolução de um meio de produção, entendeu? E a gente está vivendo numa revolução do meio de distribuição, de conteúdo, de imagem, de tudo. Então, assim, essa revolução é armada pela dialética, mas não é necessariamente uma revolução armada, como a gente pensa em armas de fogo, essas coisas, enfim, não é, mas é uma revolução. Então, assim, e está ocorrendo uma revolução tecnológica muito grande. Eu percebo em cada minuto, cada coisa aqui, cada ferramenta dessa aqui, que assim, minha mente já não acompanha tanto isso aí. Mas Karl Marx percebeu o movimento do seu tempo. Essa é a questão. O Capital é uma leitura do movimento do seu tempo. O Capital não é uma crítica da economia política. E para você entender a crítica da economia política, você precisa entender no que isso é um inverso do ser em si, para si e ser em si, para si, de Hegel. Hegel ele é muito idolatrado, muito vangloriado quando é necessário uma extrema-direita. Quando não, o kantismo basta. Então, o kantismo ele é meio paz e amor, é aquela coisa do Lulinha, paz e amor também. Vivemos numa época, se você me perguntar, por exemplo, hoje é possível um welfare state, um estado de bem-estar social, keynesianismo, né? Chama keynesianismo. Hoje no Brasil, talvez seja possível, dependendo das circunstâncias, as movimentações.
né? Com quem você se relaciona no mundo. A gente viver, por exemplo, nos próximos anos, um bem-estar social, um welfare state, como a Europa viveu. A gente viveu o welfare state a brasileira. É possível. Possível. Agora a pergunta é, por quanto tempo é possível? Enquanto os recursos durarem. Porque, assim, de onde a gente vai tirar a mão de obra para essa produção? Para gerar... Aí a gente tem anos à frente, porque a gente tem, primeiro, uma matriz petrolífera muito grande. Sal. Cara, você querer vender um ouro que a gente tem é a maior burrice. Porque isso garante um welfare state por uns 10 anos. Sei lá, eu estou chutando aqui a opinião. Eu não tenho nenhuma base científica para dizer isso, não. Mas, assim, o que tem de petróleo, o que pode ter de petróleo debaixo do pré-sal, é coisa que dá para manter o Estado em um welfare state por muito tempo. Entendeu? Sem precisar de explorar outro país, que é o que os europeus faziam. Eles tiravam a mão de obra dos países que estavam... não se engane que sim, o Brasil... O welfare state, ele é um paliativo que pode funcionar por 10, 20 anos. Pode funcionar. Ninguém sabe, porque o capitalismo realmente é bem mais maleável do que a gente imagina. Bem mais maleável. E nele cabe socialismos, maneiras de tratar o socialismo com acepções diferentes. A palavra ela pode ser... eu recomendo a leitura de Noam Chomsky. É um linguista, filósofo. E, assim, um dos maiores do planeta Terra, hoje, vivo. E ele traz a questão da linguagem e do uso da linguagem para modificar. Assim, e hoje, com a linguagem da internet, além da linguagem do português, do inglês, essa linguagem que você está ouvindo, né, nós temos as relações políticas podem ser diferentes, de outra forma. Até a maneira como você aborda a política, ela pode ser de outra forma, de outro modo. Ela pode apresentar dentro do capitalismo, isso ainda dentro do capitalismo. Eu não estou falando numa revolução que foi planejada. Assim, tem muito marxista ainda preso a uma possível revolução que teria que ser armada. Ainda existe. É pouco, mas ainda existe. Só que, cara, não é assim. Não é assim. Isso aí é uma conclusão. Esse é o problema. Aí é uma má leitura de qualquer pensador. É você chegar a uma conclusão e dizer, aqui é a conclusão. A má leitura de Hegel, a má leitura de Kant, a má leitura de Marx. Então é dizer que a coisa se fecha. Marx consegue fazer um sistema onde a coisa se fecha e chegamos ao paraíso. Não. Coisa é aberta. Inclusive é aberto aqui a opiniões. E esse canal está aberto a opiniões. Inclusive, a primeira live que eu vou publicar. E ficamos por aqui. É possível uma leitura... Sim, eu esqueci de falar também que a leitura que Marx faz do tempo dele é uma leitura diagnóstica. Então, o Capital trabalha muito com diagnóstico. Para você chegar a uma conclusão sobre isso, cara, se você tiver uma mente, a sua mente precisa produzir algo. Você não tem como chegar a uma conclusão sobre isso. Não tem. Agora, imagina. A conclusão máxima que se pode chegar, você pega emprestada de Cristo. Você tira de Marx, porque Marx é meramente política. É crítica da economia política, você tem que se especializar. Eu não posso... Por exemplo, você pergunta assim, você se denominaria marxista, sim ou não? Eu lhe responderia, não sei. Não sei, porque é muito complexo para você chegar e ler. E, assim, um cérebro humano, sinceramente, vamos falar sério, um cérebro humano consegue processar tanto
para chegar a uma definição, esse cérebro seria Deus. Então, logo, voltando à questão da conclusão, para concluir, é possível em Cristo. As pessoas falam que são cristãs, né? As pessoas falam que são cristãs. Todo mundo. Até ateu fala que é cristão para poder ficar bem na fita, inclusive pastores. Tá assim, ó. Mas raro a pessoa dizer que é ateu, não sei o que, geralmente. Hoje em dia tá na moda também. A pessoa quer se rotular de todo jeito. Ninguém gosta de, tipo, não tem um rótulo. Não gosta, preciso de um rótulo. É preciso. A pessoa tem que dizer, eu sou tal coisa. Isso é um saco. Mas, enfim. Mas o vosso cristianismo, né, falando aí, ou o nosso, sabe, não seja um agente secreto 007, não fala que, assim, você pega o evangelho do começo ao fim e você vê um partilhar constante. Ah, mas você não vê trabalho? Não, você vê trabalho. Você vê trabalho e vê um partilhar constante. Então, até nisso, você não tem hierarquia. Você tem hierarquia na religião judaica, no judaísmo, não sei o que era que Jesus criticava. Então, assim, você tem uma hierarquia lá. Mas em Cristo você não tem uma hierarquia. O cara pega, se submete e diz, não, eu vou lavar os pés de vocês. Isso simbolicamente, simbologia, isso para dizer assim, eu que podia estar no topo, não tô embaixo. Então assim, tô me rebaixando aqui, ó. Eu não tô no topo. Então a coisa está invertida. Então alguma coisa está errada. Então a leitura é malevolente da coisa. Vocês estão pegando e dizendo o bem-sucedido. O bem-sucedido é o bom. O mal-sucedido é o mal. Assim, o rico, bem-sucedido, é o bom. E o mal-sucedido é o mal. Vocês estão pensando dessa maneira. E não é assim. Essa estrutura piramidal é justamente a hierarquia. Hierarquia, camada, tem sempre gente, não, porque estava em cima, existe mérito, precisa do mérito. E o que Cristo diz, e ele insiste, só que não lê o evangelho é que não sabe disso, cara. Porque, assim, o pior é que crente não lê. O crente não lê evangelho, porque se lesse, saberia que dizia, olharia e dizia, não existe hierarquia. Aqui não existe hierarquia. A única que existe é unilateral. Tipo, Deus dá de graça, oferece de graça. Eu não mereci. O que se lê é isso. Eu não mereci, mas ele me deu. O quê? A salvação, que chamam de salvação. Todo cristão fala assim, eu estou salvo porque eu estou na igreja. Não, você não está salvo porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Você vai para a igreja, então pressupõe que é nisso que você acredita, né? Então é por isso. Então, se ele morreu e ressuscitou, então a pessoa já está salva, mesmo sem merecer. E é isso que é o que buga a cabeça das pessoas. Mas como? Um psicopata... É problema do pessoal, não é seu. Você pode julgar aqui, com as leis, prender, prisão. Ladrão de joia, por exemplo, você pode levar à prisão. A lei diz que ladrão de joia vai para onde? A lei diz que ladrão de joia vai para cadeia. Então, ladrão de joia vai para cadeia. Simples assim. A lei está aí, a Constituição básica, básico ou básico. Agora, em termos de julgar espiritualmente, aí não. Aí não cabe a ninguém. Aí não cabe a ninguém. O julgamento que se faz é aqui, na terra, onde os crentes chamam na carne, né? Aqui na terra. A esse cabe julgamento. Qual é que a lei diz? A lei diz isso, tá? Então tantos anos de prisão para quem roubou joia. Roubou joia, tá preso. Agora, quanto a julgar espiritualmente, e aí eu tô dizendo, vai ter muita gente que vai dizer assim, julgar espiritualmente, Bolsonaro está no inferno? Não, ninguém tem o direito de dizer. Porque assim, ninguém sabe o que está dentro da cabeça da outra pessoa. E aí que está o problema, a questão. E ninguém sabe o que está na cabeça de Marx para dizer que Marx, por exemplo, era ateu se ele nasceu já com o trauma
da religião, que sempre causa trauma nas pessoas. Por quê? Porque cria um sistema. Jesus veio, veja só, você pega o evangelho todinho e você não vê Jesus criando sistema nenhum. É o povo que cria, os outros que criam o sistema, aí o sistema vai crescendo, aí vai criando não sei o que tal, e pronto. Vai dar uma merda. Sempre que o ser humano tenta criar um sistema todo bonitinho, dá merda. Pois é. Isso é coisa de. Não é aula, não. Eu não sou professor de filosofia. Não. Sou um cara que gosta de ler, tal, né? Estou fazendo ainda a graduação em filosofia, mas eu estou devendo. Aí eu tenho que resolver primeiro aí pois é. E assim, a resposta está dada, né? Fique em aberto. A leitura de Marx é uma leitura sobre a crítica da economia política. Você tem que saber o que é que pega, né? O que é a crítica da economia política. Eu tenho que entender quem eu devo ler. Eu vou colocar na descrição depois que termina de transmitir, mas se for possível, eu vou colocar aqui abaixo, como eu sempre faço em todos os meus vídeos do canal Filosofia de Tudo. Todo filosofagem fluencer nessa terra, isso é absoluto. Todo filosofagem fluencer nessa terra coloca dica de leitura abaixo, no link da descrição, só no YouTube. Pois é, ficamos por aqui. Um beijo e falou!